Hoje só poderíamos falar do debate entre os candidatos presidenciais nos Estados Unidos. Mais de 60% dos eleitores registados numa sondagem instantânea da CNN Internacional consideraram que a candidata democrata teve o melhor desempenho na noite de ontem. Concorda? Vasco Rato, bem-vindo mais uma vez. Olá, bem-vindo. Se concordo, sim. Parece-me que não diria que Kamala foi melhor, diria que Trump foi pior. Agora, vamos lá ver, o debate os debates servem um propósito político, não é? Que é ganhar votos. E nesse sentido, creio que Trump perdeu uma oportunidade de desmascarar, entre aspas, ou de expor a fragilidade de Kamala Harris. E Kamala Harris, por sua vez, esteve bastante melhor do que aquilo que se pensava e, portanto, desse ponto de vista, uma vez que as expectativas eram tão baixas... É isso que lhe ia perguntar, a avaliação tem a ver com a expectativa? Também, com certeza que sim. Mas também tem a ver com o conteúdo e com o tom. O tom de Trump ontem foi péssimo. Aliás, começou relativamente bem, suave, moderado, mas depois parecia que estava a gritar e zangado com o mundo. Eu não acho que essa postura tenha grande significado, não irá provocar grandes alterações junto do seu eleitorado. Mas essas pessoas, independentemente daquilo que dissesse ou fizesse, estão com ele. Portanto, as pessoas que ouviram aquele debate ontem, mas sobretudo as pessoas que não ouviram o debate, porque a maioria das pessoas não ouve o debate, vê os certos, não é? Quais são os certos que vão ver, não é? Das coisas mais lunáticas, dos cães e aquela coisa toda de ontem. E nesse sentido não se ajudou ele próprio, quer dizer, ele precisava, a meu ver, de ter uma postura, como teve nos primeiros 10 minutos, mas uma postura mais suave, mais moderada, e isso não fez. Por seu turno, Kamala Harris apontou para o voto dos moderados? Na medida do possível, não é? Tentou moderar-se. E aí diga-se passagem, teve muita ajuda dos entrevistadores, porque uma das coisas mais escandalosas sobre ontem à noite foi os jornalistas que fizeram um péssimo papel, que mais uma vez andaram com Kamala Harris ao colo. E não fizeram fact-check nenhum em relação a Kamala Harris. Em relação a Trump, eu creio que houve 6 vezes em que Trump foi corrigido. No caso da Kamala Harris, não. E houve 3 ou 4 coisas que ela disse que não são verdadeiras, não é? A questão do programa 2020, do projeto 2025, que Trump está farto de dizer, que não se identifica com aquilo, não tem nada a ver com aquilo, aliás, repetiu ontem, mas Kamala Harris insistiu, não é? Que ele estava colado ou que estava comprometido com aquele projeto. E aí não houve fact-check nenhum de parte dos jornalistas e não houve follow-up, quer dizer, a pergunta sobre porque é que Kamala Harris mudou de opinião. Ela dá aquela resposta vaga, não é? Que os valores mantêm-se os mesmos e não há follow-up dos jornalistas. Portanto, eu não acho, devo dizer que não acho que é por isso que Trump esteve mal no debate, porque nessas circunstâncias cabia justamente a Trump apontar as contradições de Kamala Harris, já que os jornalistas não o faziam, ele era obrigado a fazê-lo e não o fez, deixou-se distrair com as conversas da dimensão dos comícios, não é? Portanto, acho que foi uma coisa muito infeliz para ambos e sobretudo para o eleitorado americano. Essa questão dos imigrantes a comerem animais de estimação ou de bebés executados aos 9 meses já nascidos, quando falou das questões do aborto, havia temas aqui que Trump sabia que eram incontornáveis, no entanto não parecia ter uma resposta pronta. Pois, esses temas são de facto incontornáveis, tanto a imigração como o aborto são obviamente incontornáveis. Agora, mesmo, hoje dito, admitamos que tenha havido um caso numa cidade, neste caso era o Springfield, não é? Mas numa cidade onde imigrantes ilegais comeram cães. Admitamos que assim seja. Mas isso é uma exceção, quer dizer, isso não é algo que se traz para um debate e não se faz uma generalização a partir de um caso concreto.
E muitas vezes Trump, para dramatizar as coisas, toma uma posição, um acontecimento extremo, invulgar, e generaliza a partir daí como se fosse a normalidade. E ele fez isso ontem em 2 ou 3 casos. O caso da execução, que é uma palavra que eu acho excessiva também, mas a execução dos bebés, quer dizer, essa questão é uma questão válida, porque de facto houve aquele caso que ele referiu do governador. Trump disse que era da Virgínia Ocidental, não era da Virgínia. Mas, mais uma vez, foi um caso. Aquilo não é a política do Partido Democrata. Em contrapartida, Kamala Harris, no que diz respeito ao aborto, estava a culpar a Trump por um conjunto de coisas que ele não tem culpa. E ele tentou defender-se, dizendo, não, mas o Supremo devolveu isto aos Estados. Os Estados é que são responsáveis. E, portanto, de certa forma, o eleitorado estavam a tratar o eleitorado como se o eleitorado não tivesse um cérebro, não é? Há comentadores que dizem que aconteceu o impensável, que foi alguém conseguiu desequilibrar Trump, tirar-lhe o tapete. O Joe Biden já tinha feito isso no primeiro debate, em 2020, onde Trump teve francamente muito mal. Trump tem dias bons e tem dias maus. Ontem foi um dia, aliás, muito mau. Mas vamos lá ver. O debate é importante, a meu ver, não é decisivo. Portanto, o debate é o primeiro episódio desta série que é a campanha eleitoral. Falta muito tempo ainda. E isso é, aliás, uma questão que todos põem agora, que é o impacto e a eficácia de um debate destes perante os eleitores. Não parece que haja grande impacto. Pode haver, se houver algum impacto, será 2 ou 3% a favor da Kamala Harris. Mas isso tem de ser visto à luz. Houve uma sondagem neste fim de semana do New York Times, que já sei que falaram ontem, mas essa sondagem é muito importante porque é uma sondagem muito completa, muito bem feita, e a sondagem mostra que Trump está à frente de 1 ponto, a nível nacional. A percentagem a nível nacional não é particularmente relevante, mas uma das coisas que nós sabemos é que para um candidato democrata ganhar no colégio eleitoral, tem de ter pelo menos 2 a 3% acima do republicano no voto nacional. Foi o que aconteceu. E é isto que explica porque é que a Hillary Clinton teve uma maioria no voto popular, mas não no colégio eleitoral, porque o colégio eleitoral distorce um pouco, como cá em Portugal, com 40 e tal % tem-se uma maioria absoluta. Pronto. E, portanto, Kamala Harris precisa de estar pelo menos 4, 5 pontos à frente, que foi o que Biden, se a memória não me falha, há 4 anos estava 7 ou 8 à frente, e Clinton em 2016 estava, por esta altura, no início da campanha, estava 5 pontos à frente. E perdeu. Clinton acabou por perder. Portanto, Kamala Harris precisa estar bastante à frente, pelo menos 3, 4 pontos à frente. Isso não está a acontecer. Portanto, Trump até entrou para este debate, não é? A sair de uma excelente semana, boas notícias para a campanha dele. Em vez de consolidar essas boas notícias, essa tendência de subida, estancou-a. Portanto, agora o que resta saber é se nos próximos dias consegue outra vez, não é, dar um novo impulso à sua campanha e retomar a iniciativa, que é o que precisa de fazer. Kamala Harris, por sua vez, agora tem de ver se continua nesta cena da boa prestação que fez ontem. Como é que se explicam sondagens tão empatadas? Porque o eleitorado está polarizado e dividido. As sondagens refletem, eu tenho muitas dúvidas sobre algumas sondagens, mas
Até porque as sondagens nos Estados Unidos, de uma forma geral, tendem a favorecer os candidatos democratas e a desvalorizar ou a subvalorizar a prestação republicana. Por isso é que constantemente a gente olha para as sondagens nos últimos atos eleitorais e Trump teve sempre um melhor resultado do que aquilo que indicavam as sondagens, porque é o chamado voto envergonhado, é um conjunto de coisas. Mas as sondagens, para todos os efeitos, independentemente de, enfim, alguns problemas que possam ter, as sondagens mostram a realidade americana, que é uma sociedade profundamente dividida e cada vez mais dividida. Portanto, é natural que estas eleições presidenciais sejam decididas por poucos votos, como foram há 4 anos, cerca de 40 mil votos, não é? No universo de uma população de 350 milhões de pessoas. Eu sei que não é esse o universo eleitoral, mas mesmo assim. Mas é essa a realidade. A sociedade americana tem-se polarizado cada vez mais e os candidatos são cada vez mais extremistas. Quer dizer, ou se quiserem, para usar uma linguagem mais neutra, são cada vez mais fundamentalistas ou mais radicais politicamente. Portanto, o centro está a desaparecer nos Estados Unidos. Na prática é isso. E Kamala Harris tem este problema. Quer dizer, ela está bastante à esquerda e no passado esteve bastante à esquerda e agora está a tentar moderar isso, moderar o seu posicionamento, foi isso que tentou fazer ontem. Mas mesmo assim há uma profunda divisão. Há uns tempos atrás, há coisa de 6 meses ou o que foi, houve uma sondagem muito interessante feita nos Estados Unidos que era assim: você preferia que o seu filho casasse com uma estrangeira ou com uma democrata ou uma republicana, consoante a preferência partidária? E as pessoas dizem, eu prefiro que o meu filho case com uma estrangeira do que com alguém do outro partido. Portanto, há uma divisão profunda que não é uma divisão só política, é uma divisão cultural, de valores. Quer dizer, a América de facto está a partir-se ao meio. Agora, isto não quer dizer que haverá guerra civil e aquelas coisas todas que às vezes as pessoas dizem, mas há de facto uma polarização muito significativa. É como se houvesse 2 mundos paralelos e, portanto, ontem, mesmo com os erros todos cometidos, etc., Trump é aplaudido por aquele 1/3, não é, que o apoia independentemente de tudo, e Kamala Harris, ou aliás Joe Biden, no outro debate também foi aplaudido pela base. Portanto, não é? Nós temos estas bases profundamente radicalizadas e depois temos uma população cada vez mais polarizada. Essa população está polarizada também economicamente? Sim, claro. Isso faz aliás parte da polarização, porque e isto foi o segredo em 2016 para a vitória, um dos segredos para a vitória de Trump, que é esta ideia de que a globalização, a economia, a internacionalização, tudo isto correu muito bem às elites e às pessoas que já tinham ativos, que tinham casas, ações, fosse o que fosse, que viram esses ativos valorizar, mas os trabalhadores, a classe operária, na indústria, etc., que essa pessoa vive cada vez mal, cada vez mais pior. Cada vez pior. Cada vez pior. E isto depois introduz o problema da imigração, porque o que os republicanos dizem é parte da razão que a classe operária vive cada vez pior é porque este influxo massivo de imigrantes mantém salários baixos. Portanto, as coisas estão relacionadas. E isso vê-se depois nos padrões comportamentais de votação, em que as cidades são praticamente... As cidades, incluindo as pequenas cidades de campos universitários, etc., não é? São todas democratas. Os democratas hoje em dia reúnem pessoas que têm instrução mais elevada, universitária, enquanto pessoas que não a têm votam massivamente no Partido Republicano. Portanto, a base eleitoral do Partido Republicano desde 2016 não era aquela que era historicamente. Por isso é que o Dick Cheney vem dizer votem na Câmara, não sei quantos. Não é? Vasco Rato, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez.
Nelson Ferreira deixa-nos aqui no fecho da América Dividida o apoio de Taylor Swift, o mais desejado por ambos os candidatos e que depois de ontem recaiu para o lado democrata, um trabalho com a sonoplastia de Pedro Oliveira. Era um dos tabus das últimas semanas e foi agora desfeito. Taylor Swift anunciou o seu apoio a Kamala Harris e Tim Walz. A confirmação surgiu pela própria no final do debate de ontem e através de uma publicação nas redes sociais. A cantora era seguramente um dos apoios mais disputados pelos candidatos, dada a sua enorme influência entre os mais novos, mas não só. Ainda pelo mundo da música, Jack e Meg White, dos extintos White Stripes, são a mais recente banda a instaurar um processo à candidatura de Donald Trump pelo uso sem autorização do tema Seven Nation Army. A canção surgiu num vídeo dos republicanos publicado numa rede social, o que originou a reação do grupo, que se junta a muitos outros que têm exigido que as suas canções não sejam usadas em ações de campanha de Donald Trump. Um dos mais recentes casos foi levantado pelos representantes de Isaac Hayes, que viram, há dias, um tribunal norte-americano dar-lhes razão, impedindo assim o uso do tema Hold On I'm Coming nos eventos republicanos. Seven Nation Army, White Stripes, 2003, Estados Unidos da América. Time right behind my back, and I'm talking to myself.